Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, no verso 24. Marcos 12, a partir do versículo 24. Eu gosto de cultos como esse, nem sempre me é possível estar presente nos cultos de terça-feira, mas os cultos de oração, reunião de tarde, culto em horários diferentes, todos esses lugares, todos esses cultos são lugares em que nós encontramos pessoas que querem ter compromisso com Deus, pessoas que querem ter intimidade com Deus, pessoas que querem ouvir a voz de Deus, pessoas que querem ter um estreitamento de um relacionamento com Deus. E isso é muito bom, porque essas pessoas, elas conseguem enxergar, elas conseguem ver o agir de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele vai fazer, Ele antes revela aos seus profetas, Ele antes revela aqueles que são seus. Então, são nesses lugares que nós encontramos pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas que escutam a voz de Deus, pessoas que colocam em prática esse amor, esse dom, essa bênção que recebe em suas vidas. Amém? Marcos 12, 24 em diante, diz: respondeu-lhe Jesus aqui falava aos saduceus: porventura não errais vós, em razão de não compreenderes as Escrituras, nem o poder de Deus? 25, porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos dos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha liberdade nessa noite para falar ao nosso coração, como o Senhor já tem falado, como o Senhor já tem ministrado através dos louvores, através da oração, das orações que foram realizadas aqui nessa noite. Senhor, o Senhor tem liberdade, Deus, para agir como o Senhor quer. Pai, tira, Senhor, nesse momento toda a barreira contra o pregador, toda a barreira, Senhor Deus, contra o local, toda a barreira, Senhor, que possa estar impedindo, Senhor, a correta comunicação da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, nós precisamos. Em nome de Jesus, amém, Pai, e amém. Queridos, como é falar com Deus que sonda o nosso coração? Como é falar com o Senhor que sabe aquilo que nós vamos falar antes que a palavra nos chegue à boca? Um Deus que nós não podemos esconder nada da presença dEle. Um Deus que sabe aquilo que nós vivemos no passado, sabe aquilo que nós estamos vivendo no presente e traçou planos para o nosso futuro. Um Deus que conhece tudo, que sabe de tudo, um Deus que planejou todas as coisas. Como é falar com um Deus como esse? Um Deus que nós não podemos esconder os nossos pecados, um Deus que nós não podemos esconder as nossas falhas, um Deus que nós não podemos esconder as nossas fraquezas. Esse Deus sabe de tudo. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos em oração,
falando com Deus como se fosse um Deus distante, um Deus que não estivesse presente conosco nos momentos de aflição, de dor, de luta, um Deus que não estivesse ouvindo a nossa voz, a nossa oração. Parece que estamos clamando a um Deus que é feito de pau, de pedra, um Deus que não tem boca, um Deus que não tem ouvidos, um Deus que não tem olhos. Parece que nós estamos clamando a um Deus assim, porque muitas vezes nos aproximamos desse Deus sem fé para acreditar que Ele pode realizar um milagre na nossa vida. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração, sem a fé suficiente para crer que Ele pode resolver não só os nossos problemas, mas que pode e é capaz de fazer coisas inimagináveis, coisas que nós não compreendemos, coisas que estão fora da realidade humana. Esse Deus é capaz de fazer. E em Israel haviam pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que eram reconhecidas como homens de Deus, pessoas, grupos de pessoas que eram vistas como homens de Deus, como pessoas representantes de Deus naquele lugar, pessoas que falavam com Deus e escutavam Deus e transmitiam essa mensagem do Senhor. E Jesus vai estar no meio dessas pessoas, Jesus vai estar no meio desses homens, Jesus vai falar do amor de Deus para esses homens, porque eles estavam envolvidos nos seus afazeres eclesiásticos, estavam envolvidos com os problemas da igreja, com os problemas daquele contexto, daquela realidade, e muitas vezes se esqueciam que o Deus que deu a lei é o Deus que quer falar, que quer se relacionar, que quer ser íntimo. Muitas vezes eles se esqueciam disso. E o primeiro grupo que Jesus bate de frente, que Jesus muitas vezes dá uma palavra dura para eles, são os fariseus. Os fariseus, eles transmitiam a sua mensagem oralmente, de uma tradição, e eles, de certa maneira, adicionaram a palavra de Deus, adicionaram ao texto sagrado a sua própria tradição. E a partir daí foi que o engano entrou nesse grupo sectário, nessa seita dentro do judaísmo que existia naquela época. E Jesus batia de frente com eles, porque Jesus os chamava muitas vezes de hipócritas, e fariseus quer dizer justamente isso, é a gente pensar uma coisa, mas na realidade a gente expressar outra por fora, a expressar uma atitude de reverência, uma atitude de santidade, expressar exteriormente, parecer que somos santos, que somos separados, mas que na realidade a nossa mente, o nosso interior está contaminado, a nossa mente pensa uma outra coisa completamente diferente. Não é à toa que o Senhor Jesus, lá no texto de Mateus, capítulo 23, no verso 27, vai falar que os fariseus, eles eram como sepulcros caiados, em que por fora eles eram muito bonitos, mas por dentro estavam cheios de morte, de ossos, de coisas fedorentas. E Jesus então batia de frente com eles, porque a hipocrisia os impedia de enxergar que estava diante deles o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que fazia e que faz até hoje grandes coisas, que faz milagres, aquele que ressuscita mortos, que faz da estéril mãe de filhos. Ele estava presente ali com eles e eles não conseguiam enxergar, porque a hipocrisia estava no coração deles, a morte, a sujeira estava no coração deles. Eles se envolveram de uma moralidade extrema, de um excesso, que não conseguiam mais sentir o amor por aquele que estava ao seu lado. Amavam tanto a Deus, amavam tanto ao Senhor supremo, soberano, eterno, imortal, invisível, mas se esqueciam do ser humano mortal, visível, caído, decadente que estava do lado deles. E nós somos tentados a isso.
Nós que nos relacionamos com Deus, que falamos com o Senhor, que ouvimos a sua voz, somos tentados a ter um relacionamento estreito com o Senhor, ouvir a voz de Deus, sermos profetas nessa geração, sermos homens e mulheres cheios da unção do Senhor e ao mesmo tempo nos esquecermos do nosso irmão falho e pecador que está do nosso lado. Às vezes nós nos sentimos santos demais, nós oramos, nós somos pessoas abençoadas, nós somos pessoas que muitas vezes até nos consagramos, fazemos jejum, mas somos tentados a olhar para o nosso irmão e falar assim: ai, aquele irmãozinho está tão distante de mim, ai, aquele irmão está tão longe da minha santidade, olha, aquele irmão, ele está tão distante do meu nível espiritual, que eu acho que ele nunca vai chegar onde eu cheguei. Olha, eu já vi tanta coisa com Deus, já fiz tanta coisa, já fui em cada lugar que Deus me mandou ir. Olha, Deus me usa tanto. E às vezes nós olhamos para uma pessoa que está do nosso lado, nós olhamos para alguns irmãos que estão à nossa volta, e parece que aquele irmão ele não é tão usado quanto nós. Parece que aquele irmão, por ele não falar em línguas como a gente fala, por ele não receber uma revelação talvez que nós recebemos, a palavra de Deus fala, meu querido, que Deus, ele concede dons a cada um de maneira individual, e Deus, ele tem um ministério, um propósito para cada um na igreja, como se fosse um corpo, ou seja, um é usado como mão, outro é usado como olhos, outro é usado como joelho. Ora, Deus usa cada um da maneira que ele quer. Então nós não podemos achar que por estarmos talvez num culto de oração como esse, aqueles que não estão presentes não são tão santos como nós. Ou achar que porque estamos aqui todas as terças-feiras, aqueles que não vêm nenhuma terça-feira não têm nenhuma comunhão com Deus. Isso não nos dá a capacidade de julgar o outro, de achar que o outro é inferior a nós por nós estarmos buscando a Deus. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar ao Senhor Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos seriam acrescentadas, quer dizer que nós não devemos nos preocupar com as outras demais coisas, mas que o Senhor, ele haveria de suprir todas as nossas necessidades, que nós deveríamos nos preocupar unicamente em buscar a presença do nosso Deus na nossa vida. Nós precisamos sim clamar pela misericórdia do Senhor na vida dos nossos irmãos. Nós devemos interceder pela igreja, nós devemos interceder pela noiva, devemos interceder por aquele irmão que chega novo na fé, devemos interceder por aquele que nós sabemos que está em dificuldade, devemos clamar por aquele que nós conhecemos e sabemos que não consegue talvez ter um relacionamento íntimo com Deus, mas isso não nos qualifica, não nos torna mais dignos do céu do que Ele, porque nós vamos morar no mesmo céu, nós vamos estar lá juntos no mesmo lugar, nós vamos estar adorando ao Senhor juntos. E aqueles homens, se colocavam à parte, se achavam mais gostosos, mais cheirosos, mais bonitinhos diante de Deus, mais limpos, e muitas vezes Jesus os mostrava. Jesus usava a sua própria tradição para mostrar que eles estavam, na realidade, afastados de Deus. Jesus chegou a dizer certa vez que eles se consideravam guias de cegos, mas que na realidade eles eram tão cegos quanto os cegos e estavam indo em direção ao abismo. Porque se um cego guia outro cego, ambos vão cair no abismo. Então nós não podemos nos considerar melhores do que outros, mas o Senhor Jesus também fala para termos cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ou seja, mostrando que a hipocrisia é contagiosa e cresce na igreja. Ou seja, se nós não nos acautelarmos disso, isso pode também entrar no nosso coração, isso também pode se influenciar na nossa vida, e isso se espalhar na igreja. E é algo prejudicial à obra de Deus, é algo prejudicial ao plano do Senhor. O outro grupo que se apresentava, que é o grupo que Jesus aqui está se referindo, é o grupo dos saduceus. É o grupo que Jesus aqui
está debatendo com eles. Os saduceus tentaram pegar Jesus na lei. Eles usaram a lei do levirato, que dizia basicamente que se existisse um casal, homem e mulher, casados, e não tivessem filhos, e aquele homem morresse, a lei dava direito àquela mulher, caso existisse algum irmão solteiro, aquela mulher se casar com aquele irmão que era solteiro, para que o sangue, a descendência daquele homem não fosse esquecida e não morresse. Esse era o propósito da lei, para que o nome dele fosse lembrado, para que a descendência dele pudesse se multiplicar, e aí o nome dele se perpetuar pela terra. Mas os saduceus se aproximaram de Jesus e tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, e falaram: olha, uma mulher se casou com um homem, e o homem morreu e não teve descendentes, não teve filhos, e assim aconteceu, ela se casou com um irmão e também aconteceu a mesma coisa, e foi assim com os 7 irmãos, depois morreu todo mundo, morreu a mulher. E aí, Jesus, como é que vai ser lá no céu? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Como é que vai ser lá no céu? E aí? E aí Jesus dá essa resposta que nós lemos aqui. Jesus dá uma resposta que, na realidade, acaba com a doutrina dos saduceus, com o pensamento dos saduceus. Jesus estava preparado para dar uma resposta em Deus para aqueles homens. Jesus conseguiu enxergar naqueles homens, apesar do erro, da falta, do pecado, que eles ainda eram dignos de receber uma resposta de Deus. Porque a realidade é essa: quando as pessoas vêm nos perguntar, elas querem ouvir uma resposta que seja de Deus para a vida delas. Por maior que seja a maneira como elas cheguem a nós, elas podem chegar com hostilidade, às vezes de uma maneira dura, mas na realidade elas querem ouvir uma palavra de Deus. E Jesus teve uma palavra de Deus para aqueles homens, uma palavra de repreensão, uma palavra que mostrava para eles o quanto eles estavam errados, afastados do caminho do Senhor. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam que que haveria uma vida vindoura, que estaríamos com Deus na eternidade. Jesus então fala para eles: olha, o erro de vocês sabe qual é? É que vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês precisam entender melhor. E Jesus explica para eles, Jesus fala com eles: olha, a lei é para vivos, não é para mortos. Lá no céu ninguém vai se casar, nem se dar em casamento, nós seremos como anjos. E Jesus ensina, dá um ensinamento para eles, mas também nos traz um ensinamento para hoje, para os dias de hoje. Nos mostra que se nós quisermos crescer no mundo espiritual, se nós quisermos subir um degrau no mundo espiritual, se nós quisermos ter intimidade com Deus, nós precisamos conhecer 2 coisas. Nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Nós precisamos nos aprofundar na palavra e nos aprofundar, mergulhar nas águas do Espírito para conhecer qual é o poder de Deus, do que Deus é capaz, o que Deus pode fazer. É impossível lermos o Antigo Testamento e não vermos como esse Deus é soberano, não vermos como Ele é poderoso, como Ele pôde fazer com que uma nação inteira passasse pelo meio do mar, como Ele pôde fazer com que um menino pudesse derrubar um gigante e fazer com que o seu povo fosse vitorioso, como Ele pôde fazer com que uma família inteira fosse salva dentro de uma arca, como Ele pôde fazer grandes coisas no passado. Como não conhecer esse poder?
Como não querer se aprofundar nesse poder? Nós conhecemos as Escrituras no nosso dia a dia, lendo a palavra, buscando a palavra, estudando a palavra, mas nós conhecemos esse poder quando nós oramos e buscamos a presença desse Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Nós precisamos ver esse poder agindo na nossa vida. Porque quando nós simplesmente lemos, nós ouvimos falar de um poder. Quando nós ouvimos alguém falar, alguém pregar, nós simplesmente estamos recebendo algo que Deus deu para outra pessoa. Mas quando nós vivemos, quando nós buscamos e quando Deus nos responde, nós estamos vendo o poder de Deus agindo na nossa vida. Nós estamos vivenciando o poder de Deus na nossa vida. E esse é o propósito do Senhor. Logo em seguida, um escriba interroga Jesus. Um escriba pergunta para Jesus, e querendo conhecer mais a respeito da lei, e pergunta qual na realidade é o maior mandamento. E Jesus fala: ouve, ó Israel, somente ao Senhor Deus adorarás, somente ao Senhor Deus prestarás culto. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e amarás ao teu próximo de todo entendimento. Amar a Deus, para amar a Deus, nós precisamos ter fé. Para amar a um Deus que é invisível, um Deus que se relaciona conosco através da sua palavra, nós precisamos ter fé para se relacionar com esse Deus. E amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, para amar essa pessoa que está do nosso lado, que muitas vezes é imperfeita, muitas vezes não sorri para nós, muitas vezes te olha de cara feia, muitas vezes não é tão agradável como você gostaria que fosse. Irmão, só com a ajuda de Deus na nossa vida, só com a ajuda do Espírito Santo para eu te amar. Fala isso para o irmão. Irmão, só com a ajuda de Deus para eu te amar. Porque, querido, não é fácil. Não é fácil amar uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente do nosso. Não é fácil amar uma pessoa que muitas vezes todo o propósito que ela tem, tudo aquilo que ela fala, tudo aquilo que ela faz, parece que nos afronta. Parece que vai contra todos os nossos princípios, tudo aquilo que nós pensamos. Mas quando nós nos colocamos em Deus, em oração, o Senhor é capaz de derramar o amor dEle na nossa vida. O Senhor é capaz de derramar o amor dEle sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E nós conseguimos amar o nosso próximo como Deus nos ama. E nós conseguimos olhar para o nosso irmão imperfeito, falho, nosso irmão que muitas vezes não vem cheiroso para a igreja, nosso irmão que muitas vezes vem e nos olha de cara feia, que fala mal da gente, que faz fofoca da gente. A gente conseguir olhar para esse irmão e olhar para ele como Deus nos olha. Porque quando Deus nos olha, Ele não vê o João Paulo cheio de pecados, Ele não vê o João Paulo imperfeito, Ele não vê o Fábio que muitas vezes me cobra, mas Ele vê o sangue de Jesus Cristo derramado sobre a nossa vida. Então, quando nós olhamos para o nosso próximo e percebemos que Deus nos ama tanto a ponto de dar o seu Filho amado para morrer numa cruz, que Deus ama tanto aqueles que estão lá fora, precisando da igreja, precisando de um povo que clama, precisando de um povo que ora, que se arrepende. Quando nós olhamos para aquelas pessoas, o nosso coração tem que bater mais forte, o nosso coração tem que ser inflamado, e nós temos que chorar diante da presença de Deus pela vida delas, porque esse é o sentimento do Pai,
Esse é o sentimento que se passa no coração de Deus, quando Ele olha para a vida dessas pessoas, muitas delas enganadas como esses homens, por seitas, por heresias, por pensamentos, filosofias, por uma série de coisas, ideologias que muitas vezes os afastam de Deus, os afastam da presença do Pai, mas Deus olha para essas pessoas com misericórdia. Deus olha para a vida dessas pessoas com um amor incomparável. E somente Ele pode derramar esse amor no nosso coração, para que nós amemos também. Para que nós, apesar de tudo aquilo que elas fazem contra nós consigamos demonstrar amor pela vida delas. O Fábio falava, olha, nós hoje vivemos um tempo difícil, e não é só nas redes sociais, Fábio, é em todo lugar. As pessoas afrontam o Evangelho, as pessoas afrontam a palavra de Deus, as pessoas afrontam de todas as formas, elas fazem de propósito, mas o Senhor os olha com misericórdia e com amor. E esse amor de Deus, deixa eu só te explicar para encerrar, esse amor de Deus, não é um amor que Deus simplesmente passa a mão sobre a cabeça delas, não é um amor que Deus, meu filho, a pessoa está toda errada, não filhinho, vem aqui, você toma aqui um refrigério do Senhor. O Senhor, Ele repreende aquele que ama. O Senhor muitas vezes precisa de que se levante um profeta para apontar o dedo para aquelas pessoas mesmo e dizer, você está em pecado, você está caminhando por um caminho, indo para uma direção de morte, um caminho de morte, indo em direção ao abismo. Você precisa voltar para o Senhor, você precisa se voltar para esse Deus Todo-Poderoso. E a graça do Senhor que é derramada sobre nós, o Espírito do Senhor que é derramado sobre a nossa vida, nesse momento traduz aquilo que nós falamos. E como o irmão leu aqui, o Espírito Santo faz a obra no coração daquelas pessoas. O Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, vai fazer a obra do Senhor na vida daquelas pessoas. Às vezes nós achamos que, se nós falarmos como Jesus falou, olha, vocês estão errados. Jesus falou, olha, vocês estão correndo em grande erro. Vocês estão desconhecendo a palavra, vocês estão desconhecendo o poder de Deus. Vocês estão afastados de Deus. Jesus estava falando isso para eles. Esses homens eram considerados homens de Deus. Os saduceus, os fariseus, eles eram homens do povo, eles estavam misturados na massa. Mas os saduceus, eles eram homens aristocratas. Eram pessoas com influência, eram pessoas que tinham poder aquisitivo. E Jesus fala na cara deles, vocês estão errados. O Senhor precisa de profetas nessa geração. O Senhor precisa de profetas nessa geração corrupta, para apontar o dedo para aquelas pessoas e falar como João Batista falou: o machado está posto à raiz das árvores. O tempo de se arrepender é agora. Falar como João Batista, que foi levantado no deserto para pregar o arrependimento para aquela geração. E a Bíblia diz que aquele que for menor do que João Batista vai ser maior do que ele lá. Se bem que o próprio Senhor Jesus que disse que não haveria ninguém maior do que ele. Ou seja, nós precisamos nos colocar realmente na posição de servos de Deus, nessa posição de oração que nós estamos aqui. E não podemos arredar o nosso pé desse lugar. Não podemos nos arredar o pé do local de adoração, de oração. Porque Deus vai nos mostrar a direção que Ele tem para a nossa vida, o propósito que Ele tem conosco. Nós precisamos conhecer esse poder. Nós precisamos ter intimidade com o poder de Deus, para podermos colocar esse poder em prática na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Será que nós podemos colocar de pé? Não
sei como é que está aí fora, como é que está a chuva. Graças a Deus, está só chuviscando, segundo informações. Mas eu quero orar por você, antes de sairmos, para que você seja um canal, um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento do poder de Deus, por onde você for, por onde você chegar. Que as pessoas te reconheçam como homem de Deus, como mulher de Deus, não pela roupa que você veste, não pela maneira como você fala, não pelo teu corte de cabelo, não pelas aparências físicas que você pode, ou aparência externa que você pode estar mostrando para elas, mas que as pessoas olhem para você e vejam que há algo diferente. A pessoa, ao falar com você, ela perceba que existe algo diferente na sua vida. Quando você chegar na sua casa, os seus filhos, o seu marido, olhar para você e ver que você está mudado, existe uma diferença em você. Essa diferença é o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus, ele vem acompanhado do caráter de Deus. O poder de Deus vem acompanhado da justiça de Deus. Vem acompanhado de tudo aquilo que nós precisamos para fazer diferença nessa terra. O Senhor Jesus disse, olha, se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, nós não somos dignos de entrar no reino. Nós somos filhos do reino, nós somos filhos do rei. Nós temos que ter mais justiça do que aqueles que estão no mundo. Nós temos que ter mais amor do que aqueles que estão no mundo. Nós temos que dar mais exemplo, ter mais misericórdia, mais compaixão, suportar mais coisas do que aqueles que estão no mundo. Às vezes parece que nós estamos na igreja, mas não pode pisar no nosso pé, que o nosso estopim é curtíssimo. Se falar mal da gente, já era. Irmão, suporta um pouco mais. Se você quer receber uma oração, se você quer orar aqui junto comigo e pedir para que o Senhor nos faça conhecedores do seu poder, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos aqui. Eu creio que Deus quer levantar aqui homens e mulheres cheios desse poder, cheios da autoridade de Deus, autoridade que já nos foi concedida, essa autoridade já nos foi dada. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade, nós precisamos tomar posse desse poder que Deus tem para derramar sobre a nossa vida, derramar sobre o nosso coração. Aleluia, Jesus. Peço a ajuda dos meus irmãos, intercessores, dos diáconos presentes, que nós possamos orar pela vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Teu poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza, Pai. E hoje, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo, Pai, que somos pequenos, que somos falhos, que somos pecadores, que muitas vezes, Senhor Deus, nós temos medo, Pai, de nos aprofundar na Tua presença, no Teu poder, Pai, por aquilo que o Senhor pode requerer de nós. Muitas vezes nós temos medo, Pai, por aquilo que as pessoas vão achar de nós, por aquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que esse amor seja derramado sobre os nossos corações, Pai, para que esse amor seja maior na nossa vida, esse amor pelos perdidos, esse amor pelos distantes, esse amor por aqueles que estão afastados, esse amor, Senhor Deus, pelas pessoas que nós conhecemos que não Te temem, esse amor, Pai, pela nossa família, Senhor, que muitas vezes se reúne para festas, para bebedeiras, para outras coisas, Pai, mas que não falam do Teu poder, que não falam da Tua presença, Pai. Enche, Senhor, o nosso coração desse amor, Pai. Esse amor que não teme, Senhor, muitas vezes ser repreendido. Esse amor, Senhor Deus, que não teme cara feia.
Esse amor que não teme, Senhor Deus, palavras duras, palavras que, Senhor Deus, tentam nos pegar, que tentam criar pegadinhas para, Senhor, nos ridicularizar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama desse amor sobre o nosso coração, Senhor Deus. Derrama sobre nós, Senhor Deus. Porque com esse amor, Senhor, é que o Teu poder se manifesta na nossa vida. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, com o Teu poder. Vem, Senhor, com a Tua autoridade. Vem, Senhor, com a Tua justiça. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos aqui, Pai. Oh Deus querido, que esse poder se manifeste na vida deles. Que as pessoas, ao olharem para eles, Pai, percebam que existe algo diferente. Percebam que o Teu poder, Senhor, opera neles. Que a Tua justiça opera na vida deles. Que a Tua misericórdia, Senhor, se renovou. Meu Pai, no nome de Jesus, Pai, que aquele que antes te buscava, que aquele que antes tinha sede, que tinha fome, Senhor, de estar na Tua presença, de te clamar, de orar, meu Pai, que volte a ter sede, Senhor, da Tua presença, que volte a te buscar pela madrugada, que volte a orar, Senhor Deus querido, como orava antes, que volte, Senhor, a clamar, Senhor, a esse Deus Todo-Poderoso, como clamava muitas vezes, que volte a clamar por vidas, que volte a clamar, Senhor, pelo perdido, que volte a clamar pelo afastado. Meu Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem bênçãos para essas pessoas, o Senhor tem bênçãos para essas vidas. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu poder aqui nessa noite e manifesta, Senhor Deus, ao nosso coração qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ó Espírito Santo, nós clamamos a Ti, porque sabemos que só o Senhor pode nos ouvir, só o Senhor pode entender, Senhor, aquilo que se passa no nosso coração. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, faz a Tua obra na Tua igreja, faz a Tua obra, Pai, e opera, Senhor, com o Teu poder nas nossas vidas, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Senhor, eu quero te pedir, Senhor Deus, por aquele que espiritualmente, Pai, está numa cama. O Senhor mostrava que existem pessoas que hoje estão deitadas numa cama espiritualmente falando, como se estivessem numa UTI, falta balão de oxigênio do lado, uma máquina ligada no coração, monitorando os batimentos cardíacos. Parece que está esperando só alguém desligar os aparelhos e morrer. Oh Senhor Deus, oh, mas nesse momento, Senhor, aleluia, aleluia, o Senhor te toma pela mão, e Ele te diz: levanta, 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 resplandece, porque a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, que tudo aquilo que estava morrendo na sua vida, meu irmão, que tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava se acabando, nesse momento, o Senhor ordena a vida sobre você. O Senhor ordena a vida sobre o teu ministério. O Senhor ordena a vida sobre a tua casa. O Senhor ordena a vida sobre a tua vida de comunhão. O Senhor ordena a vida sobre a busca do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor fala que acabou o tempo de morte, acabou o tempo de tristeza, acabou o tempo de mornidão. O Senhor declara sobre você que hoje Ele faz jorrar rios de água viva através de você, e o poder de Deus vai se manifestar em tudo aquilo que você fizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, que Ele é digno. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia.
Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Deus é bom. Vamos orar para encerrar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela comunhão, te agradecemos porque o Senhor ainda fala e opera na tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos para casa debaixo da tua segurança, proteção. Nos livra, Deus, de todo mal. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Que possamos encontrar os nossos familiares em paz, em tranquilidade. Senhor, toma o nosso coração para ti. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém e amém.